Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo especial deste programa Uma Equipa, um Carro, um Piloto, uma rubrica mensal do nosso podcast. Hoje comigo tenho o Vasco e o António e vamos falar de um carro mítico da história da Fórmula 1, o Ferrari F 2004, com que Michael Schumacher ganhou o seu último campeonato do mundo. Vasco, foi uma época que marcou a Fórmula 1. Na altura queixámos-nos muito todos da monotonia da supremacia da Ferrari, que foi campeã do mundo 6 vezes consecutivas entre 1999 e 2004, e de facto o carro F 2004 foi o pináculo da supremacia da Ferrari, uma obra de arte que saiu das mãos de Rory Byrne e que dominou por completo a época de 2004. Lembras-te desses tempos e lembras-te dessas corridas? Não me lembro porque não assisti a estes tempos, ou seja, eu sou um fã de Fórmula 1 que não se zangou da Fórmula 1 quando o Senna morreu. Eu zanguei-me com a Fórmula 1 quando o Schumacher começou a ganhar da forma que começou a ganhar. E existe um período entre mais ou menos 99 a 2005, que é o ano que o Alonso começa a ganhar, em que eu acompanhei a Fórmula 1 um bocadinho à distância. E por isso não pude testemunhar ao vivo este domínio. Ou melhor, sabia que eles iam ganhando, mas não sabia os detalhes. Felizmente, existe a tecnologia que hoje em dia temos à nossa disposição que nos permite voltar a ver estas épocas todas, e voltei a rever estas épocas todas, estas épocas de domínio da Ferrari, e realmente era um carro que era uma obra de arte, como tu disseste, e era também uma obra de engenharia única, porque foi um carro que, de alguma forma, veio romper com um conjunto de formas de construção de carros e de maneiras como os carros eram pensados diferentes. Inclusive foi dito que este foi o primeiro carro, no fundo, que foi pensado num modelo que se adequa à forma como os carros são pensados hoje em dia e construídos. E isso é bastante significativo. De resto, são os números que traduzem e que ficam para a história, não é? É um carro que ganhou quase todas as corridas do campeonato, exceto 3, creio eu. Ganhou 15 em 18, sim. Exatamente, que é um domínio absolutamente avassalador. E depois há 3 ou 4 coisas... E salvo erro, foi o carro que mais cedo se tornou campeão do mundo de construtores. Pois, eu essa estatística confesso que também não sei de cor, mas estou a falar em termos de calendário, porque sim. Eles se consagraram-se campeões do mundo na Hungria, que foi, salvo erro, ou no final de julho ou no início de agosto. Agora, aconteceram algumas coisas com este carro que depois tornam únicas. A primeira é que estávamos em 2004 numa época de guerra acérrima de construtores de pneus. Ou seja, a Bridgestone, que era a fornecedora oficial da Ferrari e que basicamente era a única equipa que era fornecida pela Bridgestone de equipas de topo, desenhava pneus completamente à medida deste tipo do que a Ferrari queria. Em segundo lugar, era numa altura em que existiam reabastecimentos, e já com 10 anos de reabastecimento em cima, e este carro foi pensado para ser um carro de qualificação puro, e era guiado, e nós temos várias corridas durante esse período, não só em 2004, em que as corridas eram feitas totalmente ao sprint, não havia caixas de pneus. A mais época foi a do Grande Prémio de França, em Magny-Cours, em que Schumacher ganha fazendo 4 paragens e só assim conseguiu bater Alonso. Pois. E em que as corridas eram feitas a fundo do princípio ao fim, não havia cá preocupações com gestão do combustível, com gestão de pneu, com até a própria gestão do desgaste do carro e da mecânica, porque não nos podemos esquecer que os motores era suposto durarem, se for preciso, um fim de semana, ou nem isso, não é? A mesma coisa com outros componentes do carro, como as caixas de velocidades e por aí adiante. E finalmente, um dado curioso que descobri no meio tentar saber mais sobre este carro, é que o carro era de tal maneira extraterrestre que a Ferrari pensava que ia ter um ganho de meio segundo do carro de 2003 para 2004. E quando o testou, verificou nos primeiros testes que fez que ganhava 2 segundos. E foi à procura de todos os detalhes, mas o que é que nós estamos a fazer de errado para isto estar a acontecer, desde o carro estar abaixo do peso mínimo, inclusive puseram em causa os equipamentos de medição de tempos
Mas pronto, era um carro que, e sobretudo depois que veio-se a descobrir que o carro, além de ser rápido em qualificação, em ritmo de corrida era ainda mais rápido. Por isso é um carro que fica para a história. Sim, o carro era sobretudo bom em corrida. Em qualificação, a Ferrari só fez 8 pole positions, ou 8 ou 9 pole positions, as outras pole positions foram feitas por outras equipas. Eu tenho aqui estatísticas, deixa-me cá ver. E até porque o motor que a Ferrari construiu esse ano não era o mais potente. O Mercedes e o motor BMW eram muito mais potentes. Mas o Ferrari, uma das coisas também que tinha, era muito mais fiável. Não nos vamos esquecer que isto ainda é de uma Fórmula 1 numa época em que não é como hoje que existem pouquíssimos abandonos, não é? Havia frequentemente metade do pelotão ficava pelo já caminho. menos que nos anos 90, mas Sim, mesmo assim, mas mesmo assim muito. Considerável percorrido. Eu tenho aqui alguns dados estatísticos, eu posso só dizer, tenho aqui alguns dados da época de 2013 e de 2004, também para dar algum contexto ao que foi a evolução da Ferrari de um ano para o outro. 2013 a Ferrari é campeã do mundo, Michael Schumacher sagra-se campeão do mundo na última corrida, bate Raikkonen por 2 pontos no próprio campeonato e com Juan Pablo Montoya 4 pontos, salvo erro. E nesse ano de 2013 a Ferrari ganhou 8 grandes prémios, a Jordan ganhou 1, a Williams 4, a McLaren 2 e a Renault 1. E isto, curiosamente, é para dar também razão ao que Fernando Alonso dizia aqui há 2 anos atrás, quando dizia que a Fórmula 1 hoje em dia era muito previsível, que na altura em que ele começou era diferente. E toda a gente se riu porque na altura em que ele começou era o domínio Ferrari, mas a verdade é que havia várias equipas a conseguir vitórias durante o Campeonato do Mundo e a conseguir pole positions durante o Campeonato do Mundo, já para não falar na quantidade de equipas que conseguia pódios durante o campeonato. E depois, em 2004, então, o campeonato passou de 16 grandes prémios para 18 grandes prémios. A Ferrari ganhou 15 das 18 corridas, conseguiu 12 pole positions, não 8. E depois, tanto a Williams, a McLaren e a Honda fizeram uma pole position cada, e a Renault conseguiu 3 pole positions, 2 por Trulli e uma por Fernando Alonso. De facto, era uma época diferente da Fórmula 1, em que apesar de haver um domínio muito grande da parte da Ferrari, ainda havia ali equipas que conseguiam disputar. Se em 2003 conseguiram levar à última, em 2004 não houve sequer hipótese. Tanto mais que Rubens Barrichello é o vice-campeão do mundo incontestado. Nem sequer teve luta para ser o segundo lugar no Campeonato do Mundo. António, tu lembras-te de alguma coisa desta era? Tu que és mais novo que nós um bocadinho? Lembro-me e já agora eu comecei a ver Fórmula 1 para aí em 97, 98 e a primeira memória é precisamente do Schumacher a ter o acidente em Silverstone em 99 e por alguma razão não sei bem porquê eu vinha colecionar carros durante essa altura e quase todos eram Ferrari. Não era de propósito, acabei com uma coleção de Ferraris e portanto quando comecei a ver Fórmula 1 só podia apoiar uma equipa, tinha que ser a Ferrari, tinha que ser o carro vermelho que estava ali. Coincidência das coincidências é que 2 anos depois começaram a ganhar quase tudo, portanto não comecei a apoiar a Ferrari porque ganhava, foi um pouco coincidência, tive sorte, digamos assim. E, portanto, a Ferrari foi campeão no mundo em 99 de construtores e só perdeu o campeonato de pilotos porque Schumacher tem um acidente e Eddie Irvine não consegue aproveitar a oportunidade de ouro, mesmo com Schumacher como um segundo piloto de luxo na fase final do campeonato, quando regressa depois de recuperar da perna partida. E Mika Hakkinen sagrou-se bicampeão do mundo pela McLaren nesse ano, mas o campeonato de construtores foi para a Ferrari em 99. O que é curioso é que agora chateia-me um domínio de uma equipa e na altura quando ainda miúdo ficava delirado de ver os carros vermelhos na frente e especialmente o hino italiano no pódio, que era algo brutal. E portanto 2004 representa, digamos, o pico desse domínio e da performance do carro. Portanto eu lembro-me sobretudo, aliás as memórias que eu tenho mais são as do pódio, em que o Schumacher já está lá muitas vezes a festejar com os seus mecânicos, não é? E portanto é disso que eu mais me recordo. E já agora, só para acrescentar o que o Vasco estava a dizer e que tu estavas a dizer sobre a fiabilidade do carro,
durante a temporada toda eles tiveram apenas 2 abandonos e ambos por acidente, o que é absolutamente incrível. Portanto, não tiveram qualquer problema de fiabilidade durante a temporada toda. E pronto, e lá está. Isto é realmente o que me recorda, sobretudo dessa altura, é a festa de vermelho. E a música da Ferrari, né? O tal hino italiano transformou a hino da Ferrari durante esses anos gloriosos da escuderia. Vasco, estamos a viver uma altura em que estamos pelos cabelos com o domínio da Mercedes, mas a verdade é que, para quem não conhece o período de domínio da Ferrari, e há muita gente que compara o domínio da Mercedes com o domínio da Ferrari, era muito diferente. Quer dizer, nós na altura também chateávamos muito, mesmo eu que era fã da Ferrari, por exemplo, já da altura não conseguia ver os grandes prémios porque já sabia o que é que ia dar. E havia corridas que eram autênticas posições de Michael Schumacher ia-se embora e ninguém o apanhava e acabou. Um bocadinho ao estilo do que o Vettel depois fez com a Red Bull, sobretudo em 2011. Mas a verdade é que a Fórmula 1 era um bocadinho diferente na altura, como já mencionámos, e mesmo assim havia sempre a expectativa, quer fosse pela questão do abandono, quer fosse porque a McLaren poderia estar ali à porta, depois a Renault mais tarde também ali já a cheirar, e depois veio-se a concretizar mais tarde. A Williams também muito forte, com o Juan Pablo Montoya, que era um piloto fabuloso. Eu acho que depois de Stirling Moss, Montoya provavelmente o melhor piloto que passou pela Fórmula 1 sem ser campeão do mundo, na minha opinião. Porque de facto é um piloto incrível. Tinha fibra de campeão do mundo, tinha. Era super rápido, super agressivo, cometia alguns erros, é verdade, mas isto derivava muito da sua agressividade em pista e estar sempre à busca de conseguir ir mais rápido e de conseguir apanhar os carros da frente ou aumentar a sua vantagem. Mas era um piloto incrível. Mais do que outros pilotos da época, que para mim mais do que Raikkonen, por exemplo, que depois veio a ser campeão do mundo pela Ferrari, curiosamente. É que a Ferrari teve 6 campeonatos consecutivos e depois ainda ganhou 2007 e 2008 em construtores. Portanto, a Ferrari teve em 10 anos, entre 99 e 2009, ganhou 8 campeonatos do mundo de construtores. Aí sim um domínio um bocadinho mais significativo que o atual da Mercedes. Da Mercedes já só lhes falta um ano para apanhar isso também e vão fazê-lo de forma consecutiva normalmente. Mas de facto era uma fórmula mais emocionante, mesmo com esta monotonia das vitórias de Schumacher, mesmo com o escândalo do A1 Ring, que é agora o Red Bull Ring, em que Barrichello quase que estaciona à entrada da reta da meta para deixar Schumacher ganhar a corrida. Havia mais pontos de interesse do que há agora, concordas? Desculpa, tens que repetir a pergunta porque eu tive aqui uma falha de internet e não te consegui perceber. Eu estava a dizer que na altura a Fórmula 1 tinha mais pontos de interesse do que tem agora, apesar do domínio da Ferrari e de Schumacher. Tinha, sem dúvida que tinha. Nem que seja porque, pelo facto de, como já falámos aqui, que o vencedor muito provavelmente era sempre o Schumacher, mas nesse período havia mais incerteza, havia a possibilidade de outros pilotos ganharem. E depois, eu acho que a qualidade de pilotos nessa altura era um bocadinho mais alta do que é hoje em dia. Ou seja, não que hoje em dia o nível dos pilotos seja menor, mas o Schumacher dominava as temporadas, essas temporadas de 2000 a 2004, e até de 2005 e 2006 não ganhou, mas era um piloto preponderante, e antes disso. Mas ao mesmo tempo havia um conjunto de pilotos que estavam lá e poderiam ter sido campeões do mundo nesses anos. Já falámos do Kimi Raikkonen, já falámos do Fernando Alonso, do próprio Montoya, ou seja, as corridas tinham um quê de emocionante que não tinham, que hoje em dia acabam por não ter. Não sei se é também, eu já me questionei se os reabastecimentos tinham de alguma forma alguma importância, e acho que não. Eu por acaso sou daqueles que acho que os reabastecimentos não vêm trazer grande coisa de novo. Claro que vêm trazer uma componente estratégica e vêm trazer uma outra componente que não se adequa à Fórmula 1 dos dias de hoje, que é o poderes andar sempre no limite. É verdade. Mas como um todo... Mas agora imagina as corridas na altura com reabastecimento e DRS. Não havia. Eu não sou fã do DRS, mas estou a dizer, imagina isso. Corridas no limite, em stints de poucas voltas, precisavam de reabastecer os carros, mas com o DRS com possibilidade para ultrapassar. Se calhar teriam sido mais emocionantes. É possível, sim, sem dúvida que seria, porque era mais uma forma de... Mas ainda bem que não havia.
eu acho que existe um fator aqui que nós nunca ninguém dá muita importância, mas que eu acho que acaba por ter um impacto grande, que é o facto de existir uma guerra de fabricantes de pneus. Ou seja, tínhamos duas marcas que lutavam, que gastavam milhões no desenvolvimento de pneus. A Pirelli hoje em dia põe lá uma coisa a gastar o menos dinheiro possível em desenvolvimento, não é? E isso acaba por condicionar um bocadinho também a competitividade. Sabemos que isso é um caminho que... Eu sou um bocadinho advogado de defesa da Pirelli nesta questão, porque a história não é bem como nos contam agora, porque no início, quando a Pirelli chegou, pediram à Pirelli para fazer pneus de desgaste rápido. E a Pirelli fez. E no início tivemos aquelas corridas em que eles paravam 3, 4 vezes para mudar de pneus e começou-se tudo a queixar. E então pediram à Pirelli para fazer pneus mais conservadores. E a Pirelli fez. E depois começou tudo a queixar porque os pneus duravam a corrida toda. E depois as equipas recusam-se a fazer testes de Pirelli. Agora já voltaram a fazer, mas houve ali um período grande em que não queriam fazer testes de Pirelli. Não queriam gastar recursos. Mas era isso que eu ia dizer. Então houve ali um conjunto de circunstâncias que colocaram a Pirelli num canto também, não é? Sem dúvida, mas eu acho que o problema até nem é da Pirelli. O problema é que a Fórmula 1 não quer ter mais do que um fornecedor de pneus. É tão simples quanto isso. Aliás, Desculpa? A dinâmica é diferente, portanto, enquanto primeiro o fornecedor de pneus fazia um pneu à medida do carro, que, por exemplo, o da Ferrari, não é? Neste momento, eles fazem para o desporto. Portanto, eles querem mais espetáculo, menos espetáculo. Mas isso até na altura, não era das coisas que me lembro, era polémico, porque basicamente a Ferrari tinha um pneu que era ajustado ao tipo de carro que queria, mas depois tinha as outras equipas tinham que se ajustar com o que existia. Aliás, chegou inclusive a existir uma situação altamente caricata que foi em 2003, creio eu, que a Ferrari levou o carro de 2002 e de 2003 para uma corrida. E os carros eram diferentes e tinham especificações de pneus diferentes. Ou seja, a Ferrari tinha o dobro dos pneus disponíveis de qualquer outro piloto teria à conta de ter dois carros diferentes. Pois acho que acabaram por chegar ali num acordo para diminuir o número de pneus. Mas só por aí a Fórmula 1 era mais interessante. Ou seja, o facto de existir uma guerra tecnológica maior também, porque hoje em dia, quer se queira, quer não, as coisas são tudo muito limitadas, não é por estarmos neste ano de pandemia. Existe um controle maior em termos do que é o desenvolvimento tecnológico e menos construtores ao barulho. Não nos vamos esquecer da quantidade de fornecedores de motores que existia nessa época. Estava a Toyota, já creio eu, a Honda, a BMW, depois a Jaguar. Quer dizer, era uma Jaguar era Ford. Era Ford, mas corria com o nome. Sim, mas a Jaguar na altura era da Ford. Além da Renault, portanto, era uma Fórmula 1 muito mais cativante e interessante. Portanto, é com pena que eu hoje em dia olho para essas épocas, se calhar como, não sei se é época, para mim a época de ouro da Fórmula 1 são os anos finais dos anos 80 e os anos 90, o início dos anos 90. Mas esta época, apesar de ser de domínio Schumacher, que é um piloto que vocês sabem não é o meu preferido, não deixa de ser uma época que recordo com saudade. Sim, eu lembro muito desses anos, isto não querendo ser aqui no meu tempo é que era, mas eu lembro muito desses anos, porque os anos 90 foram algo confusos, porque foram anos de constante evolução, não é? E a Fórmula 1 só estabiliza, digamos, no final dos anos 90 e no início da década passada, ou há 2 décadas já, porque no início dos anos 2000, e depois, de facto, essa década, a primeira década do século XXI, foi uma década bastante interessante na Fórmula 1. Porque apesar de haver aquele tal domínio da Ferrari que já falámos em termos de campeonato de mundo de construtores, a verdade é que no campeonato de mundo de pilotos houve muitas guerras e muita competitividade e muitas surpresas também, não é? Porque 2007, por exemplo, nunca ninguém acreditou que um rookie chegasse e lutasse pelo campeonato do mundo, não é? Como o Hamilton fez, à parte de todas as circunstâncias em que isso ocorreu. Ninguém pensou que Alonso conseguiria bater Ferrari e Schumacher 2 anos consecutivos, e sobretudo quando em 2006 nem sequer tinha um carro perto do Ferrari. A Ferrari começou mal em 2006, mas a partir da terceira, quarta corrida tinha de longe o melhor carro e Alonso conseguiu gerir a vantagem até ao fim.
Portanto, houve ali muita tensão no paddock e muita animação, e com Kimi Raikkonen como o eterno outsider, que estava sempre ali a cheirar, e que tinha o problema da McLaren não ter a fiabilidade que tem hoje em dia, não é? Porque o carro variava muitas vezes. A McLaren, que era perita em fazer uma coisa fantástica, que era desenvolver o carro rapidamente ao longo da época, portanto, raramente começava com o melhor carro nessa altura, mas ao fim de 3, 4 corridas já estava em cima dos melhores carros, e muitas vezes tinha o melhor carro, mas depois tinha a questão da fiabilidade e te levava a muitos abandonos, mas Raikkonen estava sempre ali a cheirar a sangue. É engraçado como esses carros que eram construídos, pensados pelo Adrian Newey, continua de alguma forma a ser a lógica que hoje em dia a Red Bull tem, que é a Red Bull começa sempre melhor, acaba sempre melhor as épocas do que começa, sobretudo desde esta época era híbrida. E é engraçado existir essa semelhança com a McLaren. Sim, com a diferença que agora não há os testes privados que havia na altura. E não é tão rápido. Em computador, mas mesmo assim mantém-se essa filosofia de pôr um carro na pista no primeiro grande prémio e é a base de trabalho para o ano e ter sempre essa mentalidade. Coisa que, por exemplo, na Mercedes parece que é um bocadinho ao contrário, que eles põem um carro já feito no primeiro grande prémio, depois vão afinando aqui e ali ao longo da época para manter a vantagem. O que também não tem nada de mal, não é? São filosofias completamente diferentes. A Ferrari agora hoje em dia nem consegue desenvolver o carro quase, portanto aquilo, e quando desenvolve para trás, não é para a frente. Portanto, a Ferrari põe um carro base no início do ano e que depois durante o ano ainda fica pior, portanto é uma coisa fabulosa. Mas em 2004 também foi o último ano de glória do Dream Team, não é? Jean Todt, Ross Brown, Rory Byrne, já para não falar de Michael Schumacher. Mas de facto o segredo da Ferrari desses anos foi a liderança de Jean Todt, diria. Toda a gente fala de Ross Brown, porque para gerir a parte técnica da equipa, mas eu atribuo os méritos a Jean Todt, que de facto chegou à Ferrari vindo de outras modalidades, não tinha experiência da Fórmula 1 praticamente, e conseguiu montar uma operação fantástica de gerir ali um conjunto de egos, muitos deles já campeões do mundo noutras equipas, e que de facto funcionou ali de forma harmoniosa e culminou neste carro de 2004 que dominou o campeonato e que durante muitos anos pensou que viesse a ficar na história como talvez o melhor carro jamais construído na Fórmula 1, apesar de não ser o recordista em porcentagem do maior número de vitórias de uma época, igualou o McLaren MP4 de 88 com 15 vitórias, mas o carro em si era um prodígio, digamos, e como tu disseste bem, marcou a mudança da filosofia de construção de carros para o futuro. É preciso notar que entre 99 e 2013 o Ferrari era sempre uma evolução do carro anterior. O 2004 foi uma evolução com uma revolução. É que eles usaram a filosofia dos carros anteriores, mas foi tudo feito de novo para maximizar potência, performance e fiabilidade. E isso foi conseguido de uma forma espetacular. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que consegui perceber é que a caixa de velocidades que hoje é feita em titânio totalmente, que é algo que hoje em dia é standard. Mas na altura foi uma revolução, foi algo inovador e que foi basicamente a demonstração de realmente o que tu dizes, que foi o melhor dos carros. Toda a gente diz que o segundo melhor carro da Ferrari deste período não foi o 2003, foi o 2002. Portanto, o 2004 é o melhor do carro de 2002, 2003 e com essas evoluções todas que já falámos aqui. Mas agora há uma coisa sobre essa questão. Estavas a dizer que o Jean Todt é o grande mestre. Eu acho que o domínio da Ferrari neste período não se pode dizer que é exclusivo de uma pessoa. Responsabilidade de uma pessoa. Tu tens a opinião que é o Jean Todt? Eu acho que não. Eu acho que foi uma tempestade perfeita. Acho que o Jean Todt tem um mérito muito grande porque é o líder, porque em determinada altura é ele, e se calhar ele é esse tipo de líder que é aquele que diz: tu és a pessoa que vai fazer isto, e não se mete nesse processo, e é essa pessoa com esse conhecimento e com a sua capacidade técnica que o faz, mas que tem essa capacidade de gerir egos. Eu acredito que tenha uma cota importante. Agora, acho que houve ali um conjunto, uma tempestade perfeita de junção de mentes, que é o piloto, que é a equipa de engenharia, que é a equipa de liderança,
Os pneus também, já falámos sobre isso. Mas eu quando penso neste período, penso sempre, qual é a percentagem de sucesso que é atribuível que foi determinada exclusivamente pelo talento do Schumacher. Porque eu acho que o Schumacher foi um grande piloto, já falámos muitas vezes aqui dele. Cada vez que sei mais sobre o Schumacher, mais razões o tenho para admirar, porque realmente era ter uma imagem muito pior para o público do que realmente ele era. Mas eu tenho... Sim, mas eu como tinha uma imagem muito má do Schumacher, para mim saber estas coisas, pronto, muda um bocadinho a opinião dele. Eu acho que a imagem negativa do Schumacher que passou para o público tem a ver com a forma como ele estava disposto a ir ao limite na pista. E o estar disposto a ir ao limite não era o limite das suas capacidades, era meter os adversários fora de pista. O que não era uma coisa muito apreciada naquela época, e se calhar se fosse noutra época ou se fosse noutro campeonato, se calhar era. Mas isso é que mudou a percepção das pessoas cá para fora. E de certa maneira teve um impacto negativo. Eu acho que teve, sim, sem dúvida, acho que acertaste na mousse. Mas depois houve ali um conjunto de coisas que o Schumacher, porque depois se criou ali à volta do Schumacher, que atenção, o Schumacher é vítima, entre aspas, de um fenómeno que é, morre o Senna, que era na altura o piloto com mais títulos e com mais talento e mais reconhecido na época, em 94, no ativo, e depois morre o Senna e fica ali um vazio. A Fórmula 1 em 94 fica órfão de campeões do mundo, tanto que vão correr buscar o Mansell para dar algum peso ao campeonato, não é? E o Schumacher, porque era um piloto muito bom e muito talentoso, foi muito fácil ao Schumacher superar-se, destacar-se a tudo, porque eu não acredito que em termos de talento, em termos de capacidade de pilotagem, de determinação, o Schumacher seja melhor do que era um Kimi Raikkonen na altura, em termos de velocidade, ou o Montoya, que era um piloto que eu apreciava particularmente. Agora, o Schumacher conseguiu, fruto de ter conseguido nos primeiros anos a seguir à morte do Senna, ter ganho uma imagem de este tipo é muito bom, é extraordinário, de ter conseguido... Depois como consegue aqueles 2 campeonatos seguidos com a Benetton? Sim, mas aqueles 2 campeonatos foram determinantes, quer dizer, ele reduziu o Damon Hill a um piloto... No primeiro não, no segundo sim, mas no primeiro não. Sim, mas no primeiro não, e eu digo, para mim o campeão de 94 foi Damon Hill. É o Damon Hill, eu também estou de acordo contigo. Mas as primeiras corridas, até meio do campeonato, em que o Will consegue de alguma forma depois ganhar algum ascendente, o Schumacher dominou aquilo de uma forma avassaladora. E a partir daí, depois quando vai para a Ferrari, consegue ganhar até um poder negocial perante todas as equipas de pôr e dispor tudo e dos pilotos que tem como segundo piloto. Quer dizer, só com alguém como o Schumacher, com o peso como o Schumacher, é que consegue convencer a Ferrari a contratar o Eddie Irvine para segundo piloto. Só alguém como o Schumacher. Porque, quer dizer, e com isto o Schumacher conseguiu, é um dos que contribui para a tempestade perfeita. Sim, mas quer dizer... Isso do Eddie Irvine está ao nível do Hamilton achar que o Bottas é um grande segundo piloto e que está ali muito bem, não é? Ora, aí está, exatamente. Mesmo assim, eu acho que o Bottas é melhor que o Irvine. Sim, o Irvine era um brinco na areia. O Irvine era um brinco na areia, não é? No seu dia para rápido, mas o normal era... Sim, o Irvine era uma áurea de estou-me cagandismo para tudo e digo aquilo que me apetece e faço aquilo que me apetece. Portanto, eu isso apreciava no Irvine, mas como piloto realmente... Sim, e não tinha ambição, quer dizer, não estava ali com a ambição de ser campeão do mundo, estava ali para se divertir. O Irvine é aquilo que hoje em dia era aquilo que era já quando era piloto, que é um playboy, pronto, ponto final, parágrafo. E não há nada de mal a dizer em relação a isso. Agora, o Schumacher conseguiu reunir ali um conjunto de condições que fez com que fosse muito difícil pará-lo. O que é facto é que ele foi parado. Mas eu acho que o sucesso do Schumacher nestes anos é conseguido em grande medida também pelo quanto bem esta máquina toda funcionou.
Porque... Sim, e é por isso que eu digo que Jean Todt é o obreiro disso tudo. Porque Jean Todt é que consegue ir buscar Ross Brown, que traz Rory Byrne, que traz um conjunto de pessoas de grande talento, consegue gerir esse grupo, trazem Schumacher para a equipa, cria um ambiente para Schumacher sobreviver. Estamos a falar da Ferrari, onde até os varredores da limpeza andam à porrada por questões políticas. E anda tudo ali com aquela... Aliás, e Jean Todt herda uma Ferrari que estava numa situação estranhíssima, não é? Porque vinha daquele período de John Barnard, em que estava metade da equipa estava em Inglaterra e outra metade estava em Itália, e ninguém se entendia, e a parte do motor queixava-se da parte do chassis, a parte do chassis do cara da parte do motor, e Jean Todt pega, arruma a casa, traz estes talentos todos para dentro, e tem a capacidade de angariar a paciência da direção da Ferrari e do grupo Fiat para esperar, para saber esperar. Sim, não nos podemos esquecer que o Schumacher vai para a Ferrari em 96 e só em 2000 é que ganha o primeiro campeonato. Campeão. Se está bem que em 99, em condições normais, teria ganho, mas não ganhou. Sim. Pronto. Por isso, sim, eu aí tendo a concordar contigo, que acho que o Jean Todt foi uma peça muito importante. Agora, não foi só aquilo, quer dizer, o que é a inovação do carro de 2004, com um conjunto de soluções que ainda hoje em dia são referência, isso não é o Jean Todt. O Jean Todt aí teve o mérito de ter conseguido, teve o mérito de ter posto... Isso, não é? Pois, exatamente. Aliás, muitas vezes um líder é aquele que diz, eu vou-te escolher para fazer isso e a partir de agora vais criar tu. Eu, na minha concepção de líder, um líder lidera líderes. Sim, okay? Sem dúvida. E coordena-os. Não é o gajo que manda e que tira que faz tudo sozinho. Não. Coordena líderes e cria as condições para que esses líderes em cada um dos seus domínios sejam o melhor possível no desempenho das suas funções. E que esses líderes depois façam o mesmo para com quem está nas suas equipas de trabalho. E cria as melhores condições para que cada indivíduo da sua equipa de trabalho renda o máximo possível também. Aliás, foi essa a cultura que houve na Ferrari nesses anos. Aliás, é impossível não fazer a comparação. E eu acho que aí também tem muito de Ross Brown. Exatamente. Ou seja, essa filosofia é muita filosofia da Mercedes hoje em dia. Não venham cá com coisas que é o Toto Wolff, que é um grande gestor. Eu acredito que o senhor tenha jeito para algumas coisas, mas eu acho que tem que ter, porque está a aguentar o barco, não é? Sem dúvida, mas eu acho que uma coisa é chegar lá acima, outra coisa é ficar lá em cima. Não vamos esquecer que hoje em dia na Mercedes, hoje em dia não, dessa equipa da Mercedes, para a Mercedes saiu o Ross Brown, não diretamente, mas por portas travessas, o Aldo Costa, por isso são duas pessoas com uma capacidade, com uma grande capacidade de organização e de gestão. E Aldo Costa, que foi mais um construir sim, não nos vamos esquecer que o Aldo Costa foi despedido da Ferrari. Exatamente, como bode expiatório e foi parar à Mercedes. O Ross Brown não perdeu a oportunidade. Eu só há uma coisa que tenho muita pena, é que o Alonso, quando vai para a Ferrari, já não conseguiu beber do resultado desta época. Ainda bebeu um bocadinho, mas não foi o suficiente. Mas não conseguiu, não foi suficiente para ganhar um campeonato. E eu acho que o Alonso, é por isso que eu tenho muitas dúvidas em achar que o Schumacher é o melhor piloto do mundo. Porque acho que eu consigo listar pelo menos 4 ou 5 pilotos que na posição do Schumacher tinham ganho os mesmos ou mais campeonatos que o Schumacher. Sim, a mesma coisa que o Hamilton, não é? Exatamente, é a mesma coisa que o Hamilton. Mas pronto, acaba por ser... eu quando olho para estes carros e quando ficou decidido que íamos falar sobre este carro, eu até gostei, porque é uma forma de dizermos, não, é o carro que em grande medida ganha e a equipa que está por trás da criação deste carro e não apenas o Schumacher. Sim, claro. Mas não, o Schumacher era o intérprete de luxo de uma sinfonia que estava toda bem montada, bem feita e harmoniosa. Claro. E que só precisava do intérprete que a pusesse, que a tocasse na perfeição. E Schumacher conseguiu entregar isso. E acho que isso é a marca dos grandes pilotos, não é? É a marca de um Alonso, de um Hamilton, de um Schumacher, de um Prost, de um Senna, que é quando lhes dás um instrumento para a mão, eles conseguem exprimi-lo
na sua totalidade e retirar o máximo de rendimentos dele. E aí acho que não há dúvida nenhuma que Schumacher foi dos melhores de sempre, se não o melhor de sempre nesse papel. Se bem que Alonso nunca teve essa oportunidade também, não é? Nunca teve, ou também ele próprio estava no sítio errado na hora errada, que eu acho que Portanto, não teve. Pois, mas muitas vezes o não interessa ter se foi culpa deles, foi culpa de outros, mas é que ele nunca teve. Nós temos sempre, isso é uma maneira demasiado pragmática e sem sentimento quase, que eu não consigo deixar de ter a olhar para estas coisas. Acho que o Alonso é vítima, é o tipo se calhar mais mal aconselhado ou com mais azar no mundo da história da Fórmula 1. Sim, mas repara, isto estás a falar de um piloto que entrou na Fórmula 1 pela mão da Renault, estreou-se na Minardi. Pela mão do Flávio Briatore, foi pela mão da Renault. Que era o team manager da Renault. E ele tinha contrato com a Renault. Sim, mas sobretudo tinha contrato com o Flávio Briatore. Sim, mas por exemplo, ele assinou pela McLaren contra o Flávio Briatore. O Flávio Briatore não queria que ele fosse para a McLaren e aconselhou-o a não ir. E ele foi para a McLaren porque ele estava convencido que a McLaren ia ter o melhor carro e teve. Sim. A McLaren em 2007, 2008 era o melhor carro. E ele estava convencido que indo para lá conseguiria continuar a ganhar campeonatos do mundo. Agora, ninguém contou foi que Ron Dennis fizesse o que fez e que desse aquela cobertura toda ao Hamilton, não é? Por muito que o Hamilton seja filho da casa, digamos assim. E acho que o Ron Dennis já se arrependeu muitas vezes disso, porque apesar de Hamilton ter sido campeão do mundo com a McLaren, na verdade é que a McLaren entrou numa espiral negativa a partir desse momento, que ainda hoje está para recuperar, não é? É verdade. É que o carro de 2008 é o herdeiro do carro de 2007, que era o melhor carro de longe no campeonato. Atenção, a Ferrari é campeã do mundo em 2007 porque a McLaren é desclassificada do campeonato de construtores. Sim, à conta do... Os dois pilotos ganhavam o campeonato de construtores com uma perna às costas. Sim. E depois, a partir daí, a McLaren nunca mais esteve ao nível... Em 2010 cheirou, mas era... Mas reparem, em 2010 cheira... Tem um melhor carro que a Ferrari, e mesmo assim Alonso leva a Ferrari às costas até o segundo lugar. E a McLaren tinha Jenson Button e Lewis Hamilton nos seus carros, portanto não era uma equipe qualquer. Esse período que vai de 2005 a 2012, porque ali aquela temporada de 2012 é muito boa também, são das melhores temporadas da Fórmula 1. Sim, para mim a última grande temporada foi 2010. 5 pilotos a disputar o Campeonato do Mundo. Tinhas 3 equipas fortes. Portanto, tinhas Red Bull, McLaren e Ferrari. Cada circuito favorecia uma equipa diferente. E, portanto, a cada corrida não tinhas muito bem a certeza que não havia ali um domínio absoluto de ninguém. E tiveste grandes corridas. Há pois uma temporada que eu acho que também dava um destes episódios, que é 2009, a da Brown, que quer dizer, disso. Porque é uma coisa extraordinária. É uma história verdadeiramente extraordinária. E mostra muito do que é Ross Brown também, porque e há um livro que ele faz com o Adam Park, da Williams, que esteve na Williams. Já não lembro como é que se chama o livro, mas é um livro que eu recomendo a toda a gente. Podem procurar na Amazon ou na Google, em que ele explica a forma como ele trabalhava a questão dos regulamentos, a forma como ele tinha equipas de trabalho sempre para buscar as áreas cinzentas e encontrar o sítio onde pudesse ganhar vantagem sem quebrar as regras. E o sem quebrar as regras é aquela situação em que, como não está escrito que é ilegal, estás no limbo e, portanto, podes aproveitar. E até passar a ser legal ou ilegal demora um bocado. Uma das coisas pela qual eu não gosto de ver o Ross Brown neste papel que ele tem agora. Porque acho que o Ross Brown, precisamente pelo que tu dizes, o lugar dele é do outro lado. Porque ele agora o que vai fazer é o regulamento mais seco, com menos possibilidade de existir na áreas cinzentas. Está para os buracos, não é? E por fruto dessa experiência. Por isso, aliás... Mas se calhar é por isso que lá está. Pois, quer dizer, é uma pena, não é?
Aliás, já o Não, mas Stefano não te esqueças Domenicali é a mesma coisa. Estamos a entrar naquele caminho do teto orçamental e isto não vai dar aqui para grandes brincadeiras e, portanto, É eles verdade. têm que criar o máximo de condições para que haja competitividade, porque se este regulamento falha, não é? A Fórmula 1 está num buraco. Porque se isto muda tudo e fica igual, o resultado é o mesmo. Não vai ser. Eu acho que a Fórmula isso é o hoje que em toda a dia gente acha, está num mas caminho. nunca sabe. É verdade, mas repara uma coisa: se a forma como estes regulamentos e tudo isto fosse feito isoladamente, ou o teto orçamental, ou a forma como os regulamentos são feitos, fosse feito isoladamente, cada uma destas coisas, eu acredito que pudesse existir margem de manobra para zonas cinzentas. Agora, não é. Isto é tudo feito de uma maneira concertada, com um objetivo comum, com um modelo de negócio que é diferente. O que isto quer dizer, infelizmente, é que a Fórmula 1 que nós conhecíamos, de ser o pináculo, quer da época dos garagistas, quer da época do F2004, do F1 2004, que eram épocas de excelência de todos os construtores que lá estavam. Não nos vamos esquecer que esse também dava outro episódio. A Toyota teve não sei quantos anos na Fórmula 1 e não ganhou uma corrida. E gastou E gastou milhões e milhões e milhões, não é? A Honda teve a Toyota, curiosamente, foi o exemplo que a Honda não percebeu. Porque a Toyota quis fazer as coisas à sua maneira, sem envolver pessoas externas e tudo mais, e gastou rios de dinheiro, sem dúvida, sem dúvida. E a Honda passou o mesmo caminho. Pois, a Honda teve um projeto abortado em 99 de construção da sua própria equipe. Mas voltando, portanto, eu acho que a Fórmula 1 hoje ainda está num caminho que se calhar é um caminho de sobrevivência e de adaptação aos tempos que correm hoje em dia. Mas realmente esta época dos anos 2000 foi extraordinária e este carro foi algo único. António, tens mais alguma coisa a acrescentar na nossa conversa? Sim, apenas umas notas soltas. Primeiro, só voltando atrás do Schumacher, não é? Digamos, o facto de, digamos, o seu grande mérito é ter maximizado os carros que tem. E, portanto, isso, especialmente em 2004, o facto de ele conseguir maximizar aquele carro absolutamente incrível, parece fácil o que ele fez nessa temporada. Depois, a relembrar também o som do carro, que é algo que por acaso tenho. O motor V10, tenho saudades desse do V10 e por isso para mim é o som da minha infância a ver Fórmula 1. Vou ver se encontro esse som para pôr no fim do episódio. Tens muito. É a primeira coisa que me faz lembrar que há pouco como esqueci, mas realmente é absolutamente fantástico. E depois, para finalizar, não tanto relacionado com a temporada, mas o facto do Mick Schumacher ter conduzido o carro do pai este ano também foi um momento particularmente memorável, digamos assim, especial. Exatamente, e foi bastante emocionante ver o carro a circular, que foi em Nürburgring, salvo erro. E o Mugello também. Ver aquele carro em pista outra vez foi um momento espetacular, e que trouxe à memória muitas coisas daquela época. Bem, se não se importarem, ficamos por aqui hoje, numa equipa, um carro, um piloto. Nós voltaremos para o próximo mês com um novo episódio e até lá fiquem bem e falem muito de Fórmula 1. Vasco, António, obrigado, abraço, até à próxima. Abraço. Obrigado.